Olá, sou Bruna Bedin, advogada e quero falar sobre o direito de uma forma descomplicada. No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma recente decisão do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que fixou o entendimento com relação ao pagamento de honorários sucumbenciais após a reforma trabalhista. Essa decisão é extremamente importante porque ela teve reconhecida a transcendência jurídica da causa, e isso ocorre naquelas matérias que o TST ainda não tem uma jurisprudência pacificada. Então, eu gostaria de explicar melhor esse julgamento porque todos os processos que foram ajuizados após a data do dia 11 de novembro de 2017 terão que observar essa recente decisão do TST. Mas antes de começar a explicar, eu gostaria de te perguntar se você tem algum processo na Justiça do Trabalho, se já teve julgamento, deixe aqui nos comentários. Bom, essa decisão, a quarta turma do TST julgou um dos pontos mais polêmicos trazidos pela reforma trabalhista, que é aquela situação que envolve o pagamento de honorários sucumbenciais. Neste processo, se discutia se o empregado ficaria obrigado ou não de ter que pagar honorários advocatícios para o advogado da empresa com relação aos pedidos que ele perdeu na sua reclamatória trabalhista. E aqui, o colegiado do TST afastou a tese favorável ao empregado, entendendo que é devida a condenação do empregado que perder alguns dos seus pedidos em sua reclamatória trabalhista. Nesse sentido, o entendimento do TST foi de que, se a reclamatória trabalhista tiver sido ajuizada após o dia 11 de novembro de 2017, deverá ser observada a norma contida no artigo 791-A e seus parágrafos da CLT, ou seja, o empregado, que é chamado de reclamante no processo trabalhista, deverá pagar honorários sucumbenciais ao advogado da empresa se ele perder todos os pedidos ou algum deles, mesmo se for beneficiário da justiça gratuita. Melhor explicando para você, de acordo com esse entendimento fixado, se o empregado perder algum dos pedidos constantes na sua petição inicial, ele estará sujeito ao pagamento de honorários sucumbenciais. Então, se você tem uma reclamatória trabalhista tramitando na Justiça do Trabalho que foi ajuizada após o dia 11 de novembro de 2017, se você perder alguns dos seus pedidos constantes na petição inicial, você estará sujeito a pagar honorários advocatícios ao advogado da empresa, mesmo que tiver sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Eu vou explicar em números para uma melhor compreensão. Vejam um exemplo. Se o empregado ajuiza uma reclamatória trabalhista onde a totalidade dos seus pedidos alcançam o valor de R$10.000, se ao final deste processo ficar estabelecido que esse empregado só tem direito a R$6.000, esse empregado estará sujeito ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da empresa. O juiz poderá fixar esse percentual de honorários de 5% até 15%. Então, nesse exemplo hipotético, o juiz poderá arbitrar o percentual de 5% até 15% sobre os R$4.000 que o empregado perdeu. Vamos supor que seja fixado 15%. Então, 15% sobre R$4.000, o empregado terá que pagar R$600 a título de honorários sucumbenciais ao advogado da empresa nesta reclamatória trabalhista.
Em outras decisões, o TST já decidiu que mesmo que o empregado tenha o benefício da justiça gratuita, ele deverá arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais ao advogado da empresa. E o fundamento para isso é que o artigo 791-A e seus parágrafos da CLT somente autorizaria a suspensão da exigibilidade do pagamento naqueles casos em que o empregado beneficiário da justiça gratuita não obtivesse nenhum crédito, ainda que de outro processo, para pagar essas despesas. Resumindo, de acordo com o entendimento fixado pelo TST, nós podemos vislumbrar três situações. A primeira delas é quando o empregado ganha todos os pedidos que estão na sua petição inicial. Aqui, quem deverá pagar os honorários sucumbenciais será a empresa ao advogado do empregado, do reclamante. A segunda possibilidade é quando o empregado perde todos os pedidos da sua petição inicial. Neste caso, ele também será condenado a pagar honorários sucumbenciais ao advogado da empresa com base em todos os pedidos que ele perdeu. E por fim, uma terceira possibilidade, que é aquela onde há parcial procedência dos pedidos da petição inicial. O que isso significa dizer? Que o empregado não ganhou a totalidade dos seus pedidos, ganhou somente alguns. Neste caso, o empregado deverá pagar honorários sucumbenciais ao advogado da empresa somente com relação aos pedidos que ele perdeu, ou seja, que ele sucumbiu. Esse entendimento é bastante prejudicial ao empregado, mas aqui eu gostaria de destacar que está tramitando no STF uma ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, sob o número 5766, que tem por objeto questionar a constitucionalidade do artigo 791-A da CLT. O fundamento dessa ADI seria justamente de que o artigo 791-A da CLT viola o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão ao direito, bem como de que o Estado prestará assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Houve também a alegação nesta ADI de que a inclusão do artigo 791-A da CLT através da reforma trabalhista teve o intuito, ou seja, a finalidade de inibir os trabalhadores de ajuizarem reclamatórias trabalhistas, porque neste caso, aquele empregado que tiver insuficiência de recursos ficará temeroso em ajuizar uma demanda trabalhista e, caso venha a perder algum ou alguns pedidos, terá a condenação de honorários sucumbenciais ao advogado da empresa. Essa ação direta de inconstitucionalidade encontra-se tramitando no STF na fase de julgamento, sendo que até o presente momento nós só tivemos o voto do relator Roberto Barroso no sentido de declarar a constitucionalidade do artigo 791-A da CLT. No entanto, com algumas limitações. O ministro Barroso entendeu que essa cobrança de honorários sucumbenciais contra o empregado deve recair sobre parcelas não alimentares, como, por exemplo, dano moral, e ainda sobre o percentual de 30% sobre o valor que exceder ao teto do INSS, ainda que sejam parcelas remuneratórias. Vejam que esse entendimento do TST é extremamente grave e prejudicial ao trabalhador, porque, além de inibir o ajuizamento de reclamatórias trabalhistas, aqueles que ajuizarem sofrerão eventual impacto econômico. Bom, eu vou finalizando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!